poder trabalhar com o aluno, que não era meu papel, era o papel da professora, né? Mas eu que me preocupava, eu que tinha que estar elaborando. Já trabalhei em escola onde alunos que têm o TEA e também outras, né? E também outras comorbidades, tipo transtorno do o TOD, né? O transtorno opositor desafiador, né? Desafiador opositor. E eu tive que aprender na raça, porque eu não tive formação para isso, eu estava cursando a pedagogia, né? Mas eu fui buscar informação, assim como eu tô fazendo todos os dias, né? Para me inteirar, para mim poder passar para vocês, mães atípicas, mães que procuram, né? Dar o melhor para o seu pequeno, para o seu filho, enfim. Então, a inclusão é exatamente isso. A criança faz parte daquela sala de aula. Então, incluir, sempre quando for fazer uma atividade, fazer em grupo, sempre quando for fazer, mesmo que a criança ela se rejeite no começo, mas com jeitinho, com carinho, né, com atenção, sempre dá certo. Não tem como dar errado. Sempre dá certo, né? Eu trabalhei também numa escola onde a minha aluna quando eu cheguei para atendê-la, ela tomava café, o lanche, ela tomava separado da turma, porque ninguém queria descer com ela para o intervalo, porque ela tem sensibilidade ao barulho, né? E eu falei, não, ela vai descer, né? Eu cheguei, não falando assim, não quis me impor contra a escola, a prioridade é da escola, com certeza, mas eu fiz assim o que eu achava que era o correto a fazer. Então eu comecei aos poucos levar ela assim, ficava uns minutinhos, quando eu via que ela ia se desregular, eu voltava com ela para a sala, terminava lá com ela a aplicação dos programas, né? Enfim, então assim, é que inclusão e exclusão são muito diferentes, né? Mas tem gente que acha que está fazendo inclusão e não é culpa deles, não é culpa de muitos professores, não é culpa de muitos ATs, né? Acaba que não é culpa deles. A grande verdade é que não tem a informação correta, né? Então por isso que eu busco, eu gosto de buscar, eu gosto de estudar, eu estudo muito para que eu não venha fazer nada que desabone aquilo que eu estou hoje conversando com vocês, né? Então hoje eu vou falar sobre duas dessas 7 dimensões, tá? Então eu já falei aqui sobre a primeira dimensão, né, que é a aplicabilidade, né? A aplicabilidade é fundamental porque assegura que o trabalho realizado seja relevante e que as mudanças comportamentais levem à melhoria concreta na vida do indivíduo, tornando o ABA uma abordagem prática e centrada nas necessidades reais das pessoas. Então, o ABA é isso, é a ciência da análise do comportamento aplicado. Então, se o indivíduo tem TEA, ele tem um determinado comportamento e esse comportamento não é legal porque ele está atrapalhando a vida social dele, está atrapalhando a vida em todos os aspectos, né, dele. Isso vai trazer prejuízos muito maiores lá na frente, né? Então, o ABA sendo aplicado quanto antes, mais resultados, mais eficaz e mais cedo ele consegue interagir com a sociedade, com o mundo externo e sem sair da essência dele, né? E o ABA ele trabalha com respeito ao indivíduo. Nós trabalhamos com respeito ao indivíduo, né? O indivíduo é o foco, o indivíduo é o protagonista em todo o processo, tá? Nós,
aplicadores, professores e cuidadores, nós somos somente coadjuvantes. Mas o protagonista de toda essa história é o aprendiz ou o aluno, assim como queiram falar, né? Outra das dimensões, né, que eu vou falar aqui sobre é a eficácia, né? Acabamos de falar sobre a aplicabilidade. Então, a segunda dimensão do ABA é a eficácia, né? Então, essa eficácia, ela serve para quê? Vamos lá. A segunda dimensão do ABA é a eficácia. Essa dimensão se concentra na importância de utilizar intervenções que demonstrem resultados positivos e mensuráveis. Em outras palavras, as estratégias e técnicas aplicadas devem ser capazes de produzir mudanças significativas e duradouras no comportamento do indivíduo, né? Então vamos lá. Não é uma coisa que você vai, não é uma coisa que se estuda tanto, que se busca tanta informação para chegar e aplicar um programa e esse programa daqui 2 dias, 3 dias ser esquecido, né? Então a eficácia é isso, é que venha realmente trazer essa mudança de comportamento e que ela seja duradoura e eficaz, né? Ela tem que ser duradoura e eficaz para a vida desse indivíduo. E significativa. Para garantir a eficácia, os profissionais de ABA realizam avaliações sistemáticas e coletam dados antes, durante e após a implementação das intervenções. Por quê? Né? Vamos saber o porquê? Isso permite que eles monitorem o progresso e ajustem as estratégias conforme necessário, tá? Então, o que significa isso? O coordenador, né? O coordenador dos ATs, ele faz esse trabalho, cria os programas para que o aplicador aplique esses programas no indivíduo, né? E de tempos em tempos tem que estar fazendo uma avaliação nova. Por quê? Porque tem comportamentos que já vão estar modificados totalmente, não vai precisar mais nem de ajuda física, nem de ajuda verbal, nem de ajuda total, nenhum tipo de ajuda. O aprendiz conseguiu, o aprendiz faz sozinho, não tem dificuldade, foi generalizado. Não é só com o aplicador que ele consegue fazer isso, ele consegue fazer isso também em outros ambientes, né? Vamos supor uma criança que é não verbal. Vamos colocar, vou dar um exemplo. Uma criança não verbal, ela não vai saber pedir o que ela quer, né? Então, o primeiro ato que se é ensinado a esse aprendiz, a essa criança, é o ato de apontar. Por quê? Porque ele não sabe pedir. Ele quer alguma coisa e ele não sabe falar o que é. Então, nós aplicadores, né, ou quem for, o aplicador que for, o primeiro ato é condicionar ele a apontar com a nossa mão, né, pegar a nossa mão, levar, apontar o que ele quer. Imediatamente a gente pega e... é isso aqui? Então entrega, elogia, beija, brinca, abraça, grita, faz festa, porque é isso que conduz com que ele ou ela tenha mais satisfação em fazê-lo sempre. Porque ela vê que isso é bom para ela, que quando ela faz, ela tem resultados positivos, né? Que é o reforço positivo, algo que ela goste, algo que ela admire, pode ser um brinquedo, pode ser alguma coisa comestível, pode ser qualquer tipo de coisa, né? E então isso faz com que depois do apontar, dele levar a nossa mão, ele vai começar a apontar sozinho. Ele já vai começar a evoluir, a apontar sozinho. A partir daí, ele vai evoluindo aos poucos. Daqui a pouco ele tá falando dá. Daqui a pouco ele tá falando quero. Aí daqui a pouco ele tá falando eu quero.
Daí mais um tempo ele vai estar falando, eu quero água. Tô dando o exemplo da água, né? Então, isso tudo é a aplicação do ABA, né? E para que ele seja eficaz, tem que ser feito dessa maneira. Vou ler mais um trechinho aqui. Para garantir a eficácia, os profissionais de ABA realizam avaliações sistemáticas e coletam dados antes, durante e depois. Já li essa parte. Isso permite que eles monitorem o progresso e ajustem estratégias conforme necessário. A eficácia é frequentemente avaliada por meio de métodos científicos. Por quê? Porque a análise do comportamento aplicada, ela não é um método, a verdade é uma ciência, né? Então, o método aplicado é a ciência, é a pesquisa, é o entender o comportamento e o que vai conseguir modificar esse comportamento, tá? Acho que mais ou menos é isso que eu consigo entender, tá? Vamos lá. Ensaios clínicos, aí tem com estudos de casos, ensaios clínicos e análise de dados que ajudam a validar a abordagem utilizada. Essa dimensão é crucial porque assegura que os métodos aplicados não apenas sejam baseados em teorias, mas também em evidências concretas de que funcionam. Assim, a eficácia garante que os indivíduos recebam intervenções que realmente fazem diferença em suas vidas, promovendo mudanças comportamentais que são benéficas e sustentáveis. Então, é isso, pessoal. Hoje eu vou falar somente sobre essas duas dimensões do ABA, né? Amanhã eu falo um pouco mais sobre as outras dimensões e cada dia eu venho trazendo uma novidade aí, tá? Eu peço a vocês que estão assistindo, que estão aí online, agradeço todos. Natália, muito obrigado por estar aí, Natália. Muito bom dia pra você, tá? Nanda, nossa, que saudade, amiga. Nossa, saudade muita, 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 muita mesmo. Não vejo a hora de te ver, de poder ir aí em Três Corações, Minas Gerais, minha terra, para poder te dar um abraço. Muito obrigado por estar fazendo parte aí, né? O Pedro também tá aqui. Pedro, muito obrigada por estar aqui, por estar me assistindo, por estar dando aí essa oportunidade de mais pessoas poderem conhecer um pouquinho, né, do que é a ciência da análise do comportamento aplicado, tá? Falando nisso, eu vim divulgar os materiais, porque eu tenho, hoje eu trabalho com o Otto, né? Eu tenho o Otto, ele é meu aluno, eu faço reforço pedagógico com ele e aplicação de alguns programas de ABA, né? E eu gosto de trazer as tarefinhas, né? E essas tarefinhas, porque como ele ainda tá no primeiro aninho, ainda tem a coordenação motora bem comprometida, então eu trago vários conteúdos. Ontem eu mostrei um pouco dos conteúdos, hoje tem mais conteúdos, e eu tô sempre inovando, sempre trazendo coisas que ele gosta, porque ele gosta de cores, né? Ele gosta de coisas de fazer relação com a imagem, né? Ele é muito, muito esperto nesse contexto. Então eu trago várias atividades aonde eu vou aos poucos trabalhando com ele. Não dá para trabalhar todos os dias, todas as atividades, porque senão eu acabo ficando sem também e não dá. Mas é isso aí, gente. Pessoal, muito obrigada por tudo. Quem tiver interesse em saber mais, em tirar alguma dúvida, convide pessoas, pessoal, vocês que estão aí ao vivo aí me assistindo, convide pessoas para fazer parte dessa live, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante, né? E que é de uma qualidade muito, muito riquíssima, porque tem muitas mães que ainda não têm acesso a esse tipo de informação. E eu acredito que
a partir do momento que ela tiver acesso, ela vai ser um pouco mais feliz, né, com o desenvolvimento do seu pequeno, da sua pequena, né? Porque tudo que um pai, uma mãe atípica precisa é de abraço, é de compreensão, é de carinho, entendeu? Porque eles se doam 100% para os seus filhos, né? E aí eles acabam esquecendo de si próprio, né? Mas hoje tem muitos meios de conseguir juntar essas duas coisas, né? O filho, a filha, e cuidar um pouco de si, cuidar um pouco de seu casamento. Eu vejo muitos casamentos acabando por conta desse assunto. Gente, é um assunto que tá aí, tá nas mídias, tá em tudo quanto é lugar, mas infelizmente o acesso às informações ainda está muito restrito, né? Então, assim, convide pessoas da próxima vez. Amanhã eu vou estar online de novo, eu vou estar avisando um pouco antes, né, sobre a live. E aí, quem tá aí, se quiser saber mais um pouquinho a respeito, e quem está aí e sabe de pessoas que precisam ver e que queiram, que tem interesse em ver, convide-as para fazer parte, né? Deixe seu like, né? Porque vocês me ajudam com isso para viralizar o canal aí, o vídeo, né? Quem sabe eu alcançar aí, quanto mais pessoas eu alcançar para poder passar um pouco dessas informações, melhor para mim, tá? Muito obrigada a todos, né? Desde já eu agradeço e peço, assim, desculpas se houve algum erro e às vezes por ter parado um pouquinho, mas a minha prioridade é o Otto, então eu largo o que eu estiver fazendo, porque a minha prioridade é o bem-estar dele, tá? Então, assim, obrigada de coração. Nanda, te amo. Muito obrigada por estar aqui. Dá um beijo no João enorme, tá? Nath, tô sentindo saudade de você, sentindo tua falta, amiga. Vai me ver. Pedro, também quero te ver, tá bom? Beijos. Muito obrigada por tudo e até a próxima.